Joia. Então tá bom. Hoje a nossa querida professora Débora não conseguiu chegar também. Então a gente vai tocar isso aqui juntos, tá? Conto com o auxílio dos meus amigos aqui também, instrutores, viu? Para que a gente possa também conseguir voluntários para ler. Hoje, se vocês estiverem com esse livro aqui, ó, Cosmic Power, a gente vai ler um pouquinho mais, tá? Até coloquei uma pergunta aqui no chat. Quem se habilitar a ler o livro, a gente vai começar a criar essa possibilidade da pessoa deixar aqui já no chat se ela está disposta a ler ou não, tá? Tem a Lana, maravilha. Preciso de mais duas pessoas, por favor. Marlene. Quem mais se habilita, gente? Larissa colocou aqui no chat. Maravilha, Larissa. Então, deixa eu só marcar vocês, destacar. Uhum. Agora a Marlene também vou destacar. Uhum. E tem a Larissa. Deixa eu achar a Larissa aqui. Hum, muito bem. Acho que todos entraram. Estou aprendendo a fazer isso aqui hoje porque tem uma turma que foi para o curso da Hellinger que começa hoje. Então a gente ainda está buscando alguém para ser o apoio. Se alguém souber mexer no Zoom e quiser se candidatar também, a gente vai Hum, agradecer. Ok. Então, queridas, a gente vai trabalhar aqui, né, com esse texto de hoje. Nós estamos seguindo aqui também naquela frase de inspiração que eu coloquei na semana, lá no grupo da nossa comunidade. A gente vai para a página 210, O Poder da Fé. Então, quem está com o livro, tá? Pode colocar isso aí, tá? Muito bem. Então, a gente precisa aí dessas três pessoas. Alana, você pode começar lendo o melhor exemplo, ali é o primeiro parágrafo, né, do poder da fé, até o segundo parágrafo, terminando em expectativas negativas. Tá bom, Alana? ok. Ok. Aí Marlene vem com esse parágrafo seguinte, que é grande, a conclusão dessas descobertas e vai até um pouquinho antes do feedback, tá, Marlene? Ah, tá. Tá? E aí a Larissa lê o feedback inteiro, que é nessa página e na próxima. Tá bom, Larissa? Ok, então vamos tirar os nossos óculos agora um pouquinho e já trazer um sorriso lindo para o nosso rosto. É um sorriso de quem agradece ao dia que a gente viveu até agora, mesmo que esse dia tenha sido corrido, mesmo que esse dia tenha sido puxado, ou que tenha tido momentos não muito fáceis, a gente vai sorrir para esse dia. Expira o ar, fechando os olhos um pouquinho, solta tudo, fecha a boca, inspira sorrindo e solta o ar. Sorri um pouco mais para esse dia. Inspira novamente e expira. E mais uma vez, inspira o ar e solta. Só mais duas vezes para descontrair um pouco mais. Inspira e expira. E uma última vez, inspira e solta o ar, abrindo os olhos suavemente, voltando mais centradas. Então vamos fazer a nossa leitura agora.
Por favor, Alana. Um segundinho só, peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. O poder da fé. O melhor exemplo do poder da fé é o efeito placebo. Alguém está doente e o médico lhe diz: tem um medicamento novo em folha, particularmente eficaz. Ele vai ajudar. O paciente toma o medicamento e ele ajuda. Contudo, mais tarde, descobre-se que se tratava apenas de um comprimido de açúcar, um placebo. Então, o açúcar curou alguma doença? Não, de maneira nenhuma. Foi a confiança no médico e a crença na pílula de açúcar disfarçada como um medicamento real. Era uma visão, uma expectativa, uma imagem que a mente tinha criado. O que isso significa em termos concretos? Uma crença positiva cria uma química positiva e, assim, torna possível uma vida positiva. Como Jesus disse há 2000 anos, tua fé te salvou. Embora a maioria das pessoas seja informada sobre o efeito placebo, elas não conhecem o efeito da fé. Ela controla e dirige a química no corpo. No entanto, uma crença negativa é igualmente poderosa, porque cria um programa dentro de nós. Ela também determina a própria biologia, mas na direção oposta. Assim, como uma crença positiva pode conduzir à saúde, uma crença negativa é capaz de causar todos os tipos de doença, desde câncer a doenças cardíacas, Alzheimer, diabetes e até mesmo a morte. Os resultados de um programa negativo são chamados de nocebo. Quantas pessoas são livres de expectativas negativas? A conclusão dessas descobertas é: a fé controla a minha biologia. Pensamentos positivos levam a um placebo e eu posso me curar. Os pensamentos negativos nos controlam com a mesma força. Eles também causam muitas doenças. Como já mencionado, mais de 90% de todas as doenças não tem nada a ver com genes. Tudo depende de nosso ambiente, de nossa fé, de nosso meio circundante e das nossas reações a ele. Tudo é nossa resposta muito pessoal a esse ambiente. Se respondermos com gratidão, com respiração consciente e meditação, podemos reescrever e reprogramar de maneira bem consciente nossos genes e nosso destino, ou seja, nosso futuro. Como? Experimentar é o caminho mais fácil para a felicidade. Isso importa? Sim, e muito, porque assim nos torna criadores, porque moldamos essa vida com base nas imagens que criamos e conversamos em nossas mentes. Essas imagens são então traduzidas na química que se torna a expressão de nossa realidade. Aquele que quer mudar sua vida precisa mudar de ideia. Querer mudar seus genes com a ajuda da farmácia é o caminho errado. Isso impede até mesmo que você interrompa o pensamento problemático, pois tudo começa na barriga, no sentimento e na cabeça. Se entendermos isso, em última instância, significa
podemos eliminar a maioria das nossas doenças nesse mundo apenas alternando nossa programação, Alterando. alterando nossa programação, isto é, nossos hábitos, a comida, os movimentos, o sentir, o pensar e o agir. Eu posso controlar e mudar meu estilo de vida, porque é dele que vem o poder criativo. Nós nascemos como criadores, não como vítimas. Os praticantes de Cosmic Power em todo o mundo já tiveram essa experiência. Você quer experimentar também? Feedback de uma participante de um seminário de Cosmic Power. Em 10 de dezembro de 2014, nasceu minha filha Sofia. Quando ela tinha 2 anos e meio de idade, foi diagnosticada com autismo. Ela estava constantemente se balançando, gritava a cada vez que tentava vesti-la e não queria sair de casa. Sua condição piorou ainda mais. Ela batia a cabeça contra móveis e paredes. Era horrível. A partir de maio de 2017, participei de vários seminários de Cosmic Power. Após cada curso, havia uma mudança em minha filha. Ela se tornou mais calma e feliz, mas a maior mudança foi no ano passado. Agora posso ir às compras com ela e também levá-la ao parquinho. Ela me acompanha comportadamente. Sim, ela fica até feliz quando recebemos visitas. Ela costumava reagir a todos com gritos, até mesmo a minha mãe. Sofia até se adaptou bem em um jardim de infância e não se destaca por causa de qualquer comportamento incomum. Muita coisa mudou em mim também. Eu percebi que eu via meu marido como substituto de um pai. Isso tinha provocado uma grande tensão em nosso casamento. Com a nova visão da minha vida, a condição de Sofia claramente também mudou. Ela estava no meu campo e tinha assumido meus problemas. Graças a Cosmic Power, esses emaranhados foram dissolvidos. Obrigada, Sofia. Lindo, né? Esse é um baita testemunho de uma mãe, né? Falando de uma filha, como ela se trabalhando com Cosmic Power, ela conseguiu modificar tantos níveis da sua família, né? Então, gostaria de ouvi-los, né? O que que vocês querem? Acho que a professora Débora voltou aqui, deixa eu marcá-la aqui também. Oi, Débora, boa noite. Ei, boa noite, Daniela. Boa noite, comunidade Cosmic Power. É, Maravilha. cheguei a tempo de um pedacinho da leitura, né? Que bom, querida. Quem gostaria de falar, pessoal? Ou também das leitoras? Quem sentiu vontade de compartilhar algo que tem vivido na sua própria experiência ou que sentiu do texto? Eu gostaria de Alguém? fazer uma observação. Posso? Uhum, claro. É, conforme ela vai falando do que envolve, né, a mudança, no que não é a hereditariedade, aí me remete à epigenética, Sim, né? Então, é interessante porque é onde vai, né, não querendo misturar constelação com cósmica, mas constelação tem que começar com cósmica, pelo menos, né? E o próprio Bert Hellinger reconheceu isso. E assim, com o cósmico é muito mais fácil da gente entrar na postura e ter esse movimento, ir para essa epigenética e se mostrar, né, essa herança não genética e sim epigenética. Me remeteu a isso esse texto, né? Aqui não está citando epigenética, mas eu acho que é bem isso.
A Sophie traz ao longo do livro vários momentos que ela cita a epigenética Sim, eu já vi. e o que ela tem trazido nos últimos cursos com a Ah, gente, a última vez que ela esteve no Brasil, ela nos convidou muito a estudar as leis universais do Kybalion, que a hum, principal, a primeira lei fala que o universo é mental. Então, esse sim, é um texto que nos convida a refletir que o nosso universo da nossa vida também é fruto da nossa mente. Então, aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso, vai para o material e não o que está no material vai para a mente. A gente está achando que o caminho é outro. E ela deixa hum, claro que o caminho é o que eu penso se mostra, né? Então, se o universo ele é mental, nós também estamos criando esse universo interior, né? E isso já foi comprovado pela epigenética. A Sophie hum, traz epigenética em vários momentos aí do livro, né? que legal. Maravilha, Alana. Mais alguém gostaria de falar de algum ponto do texto? Eu achei interessante quando ela cita que a tua fé te salvou, né? Por meio, da mudança, então, de, de mentalidade, onde ela fala que a fé, a mentalidade positiva, ela atua diretamente, controla e dirige a química do corpo, né? Então, o quanto que a prática do Cosmic Power pode, mesmo que a gente não veja, não tenha, somente às vezes com uma intenção, mas sabe, a confiança, eu acho que na transformação, por exemplo, a confiança nessa transformação me trouxe aqui hoje, sabe? É um dia que eu tô muito, muito emotiva, não sabia nem se eu ia conseguir ler, mas não é um sofrimento, é algo que aflora e eu não tenho, às vezes, como controlar na frente de vocês, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, e para mim tá bom. Mas eu pensei, não, eu preciso praticar a meditação hoje. Algo me disse que a minha mente me trouxe aqui, eu acredito, sabe? Tipo, que veio essa informação. E então cheguei, sentei, me acomodei e foi através disso, tipo, é a vontade realmente de ir acalmando alguma coisa em mim, né? Que, que veio primeiro pelo pensamento, poder da fé. Maravilha, Larissa. Isso aí é algo que a Sofia ela fala. O que você estiver sentindo de sintoma físico ou emocional, sorria, expire e deixa passar. Nem tudo precisa vir para ser entendido aqui, né, Débora? Bem-vinda, É, professora. eu nem tive tempo de pôr minha roupinha branca, porque a gente, quando vem para cá, muda a roupa e tal, mas cheguei a. Então, é muito interessante essa. Ela começou falando sobre o poder da fé, né? Como a gente confiar. E eu fico vendo que tem outras situações que o Cosmic Power nos ensina que também nos convida a praticar essa fé, né? Foi citado aí o sorriso, né? Que quando eu sorrio, eu já estou dizendo que está tudo bem, né? Então já é uma mudança da química interna, já é uma mudança também que leva aos nossos pensamentos. Esse sorriso nosso vai nos dizer que está tudo bem. E que é o que a fé faz, né? Eu acredito que algo vai acontecer para o bem meu e de todos, né? A gratidão também, né, que o Cosmic tanto nos ensina a sermos gratos, né? Como que essa gratidão também vai contribuir para essa nossa fé, para essa nossa mudança de pensamentos, né? Porque se eu sou grato, eu vejo um lado bom, eu vou atrair mais coisas boas, eu já mudo o meu pensamento, né? De reclamar, de queixar, e aí essa queixa, essa reclamação vai fazer com que
tudo volte a ser em ressonância com o que eu estou falando, né? Então, o Cosmic nos dá muitas chaves, né, de como nós podemos conquistar essa fé, né, de que tudo vai ser do jeito que precisava de ser para o meu aprendizado, né? É isso aí. E eu acho também, Débora, que a questão, o oposto disso, que a gente tem que ficar ligado, é quando a gente deixa o medo entrar. E o medo, ele vem dessa sensação de desconexão. O cósmico ajuda a gente a estar ligado com isso. Então, quando eu estou ligado com o poder cósmico, eu me sinto abarcada, eu me sinto amada, eu me sinto confiante na vida, no que se apresenta, o que quer que seja. Então, quando eu estou ligada nessa conexão, eu sinto confiança. Quando eu estou desligada, eu sinto medo. Eu sinto a escassez, eu sinto a resistência ao que se apresenta, né? Então, o cósmico ele ajuda a gente também, porque lógico, se eu fico sintonizada com essa energia de medo, o que que eu vou criar em mim? Ela diz que é o nocebo, né? Que está aqui no texto. Porque o poder da fé vai criar tanto o placebo, que vai nos reforçar, quanto o nocebo, que vai agir de forma nociva, né? Uhum, isso. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Quem É. mais, pessoal? E O as Odemir frases? acho que escreveu uma mensagem. Olha, o que que seria isso? Eu estou com o celular, fica difícil. O quê? Uma mensagem? Acho que sim. Não? Não, não Era entrou, para não. é para falar foi só para você, Débora, no finzinho falar 1 minuto só. Ah, falar o quê? Falar 1 minuto no finzinho antes da meditação. Ah, tá bom. Ok. E a frase que mais me chamou a atenção, todas são importantíssimas, né? Mas nós nascemos como criadores, não como vítimas. E muitas vezes, durante o dia, né, a gente, por alguns segundos, alguns momentos, a gente olha e se percebe, né, sentindo-se como vítima. E nesse momento, a respiração consciente faz toda a diferença. Ontem eu tive um dia muito, muito difícil em vários sentidos, mas o que me amparou, o que me equilibrou foram as meditações. Então, esse poder do cósmico, o poder da fé, juntado àquela vontade de não estar como vítima nas situações, é muito importante. E a meditação fez toda a diferença. Sempre falo isso. A meditação Cosmic Power na minha vida, desde que eu iniciei, fez toda a diferença, não só no meu dia a dia, mas em tudo ao meu redor. Gratidão sempre. Ai, Marlene, que bonito, né? Isso, a gente já pôs em prática, né? Já perceber isso, né? Porque nós viemos com todos a nossa história, né? Todos nós temos a nossa história, né? E na nossa história vem vários pensamentos que às vezes nos levam a achar ou que nós somos grandes demais ou que nós somos pequenos demais, né? E aí realmente saber o nosso real tamanho, né? Que é o que a Daniela falou também, que essa unidade que a gente sente com tudo, né? Através do Cosmic Power. A gente se vê unida a todos, que todos também temos a mesma oportunidade de conseguir, né? Alcançar tudo. E não sermos essa vítima, né? Porque muitos dos nossos pensamentos nos levam a nos ver como vítimas. E como a nossa respiração muda essa programação, né? No depoimento que foi lido aqui, foi isso. Ela conseguiu acessar o que fazia com que ela tivesse um comportamento difícil que atrapalhava toda a família, todo o sistema. Então, como essa respiração nos reprograma, né? A nossa história, a nossa posição no mundo, posição na nossa família, e como os nossos pensamentos se modificam, então, né? E, consequentemente, a nossa vida, né? Isso mesmo. Ademir, querido. Uma coisa que eu
olhei de novo no livro agora e lembrei, esse feedback da participante tem um aspecto muito importante, não só para quem tem criança pequena, que é a lembrança de que assim a prática do cósmico e da respiração muda a nossa química, muda a nossa dinâmica e interfere no ambiente que a gente está. A gente já viu várias pessoas aqui no grupo, no decorrer desse período e tudo, comentando mudanças no marido, mudança na relação com os filhos. Então, esse feedback, acho que assim, destacar ele, a importância de fato de você manter, por mais difícil que esteja passando uma situação em casa, você manter realmente a prática da respiração, do sorriso, porque é o tripé mesmo, né? É a respiração, o sorriso e a própria postura. E isto diretamente vai alterando a dinâmica, né? E quando você olha, no caso de uma criança pequena, você percebe mais rapidamente o retorno disso na mudança do próprio comportamento da criança. A própria Daniela, tempos atrás, comentou mudanças nos filhos que já não são nem um pouco crianças, né? Então tem esse outro aspecto que beneficia a gente, ainda que você não foque, não faça por isto, né? O resultado também aparece aí. É isso. Ok, muito bem. E essas crenças nossas vão mudando também, né? Que é o que a epigenética fala, a nossa capacidade da nossa mudança, né? Como o ambiente cria, influencia, como nós influenciamos o ambiente e como o ambiente nos influencia. E aí, nesse mundo de hoje, né? Com essa quantidade de notícias, né? E às vezes nos afligem um pouco como a gente se proteger, né? Para que a gente não crie crenças pessimistas em relação à nossa vida, né? Então, esse nosso cuidado, né? A gente poder retornar sempre para o nosso mundo interno, né? Para o nosso silêncio interno, onde a Daniela comentou que a gente se conecta com a fonte e a gente tem tudo, né? Através dessa conexão, nós temos tudo. Como é importante a gente se proteger para que a gente não comece a ter crenças negativas. Então, isso aí é um autocuidado que a gente tem que ter, né? Respirar bastante, principalmente expirando quando a gente se vê diante de alguma notícia mais difícil, né? Alguma situação difícil, a gente soltar esse ar, não deixar aquilo mudar a nossa química. Isso é muito importante. A gente Aliás, eu manter sempre. Ah, lembrei de um outro aspecto, Débora, porque hoje, em 6 momentos diferentes, né? Seja com o cliente, seja com a vizinha que eu encontrei na rua, deu para perceber a preocupação toda com a guerra, se vai chegar no Brasil, se não vai chegar, né? Então essa sua lembrança agora me fez lembrar exatamente disso, né? Que esse texto hoje cai como uma luva para a gente perceber que uma coisa é você saber de algumas notícias, outra coisa é você alimentar essas ideias em você, ao invés de trabalhar realmente a ideia dentro do positivo, porque algumas dessas pessoas estavam extremamente aflitas, né, em função realmente de uma ou de outra notícia que acaba criando um alarme todo. Então, lembrar que assim a gente pode, de fato, com o pensamento, né, alterar esse estado interno, inclusive nas pessoas com quem a gente acaba lidando também. é isso. E não existe melhor lugar, né? Que esse lugar que a gente fica dentro do nosso centro, né? Então, em situações difíceis, mais ainda a gente precisa de meditar, né? E a gente sim chegar perto de alguém com uma presença positiva, né? Tocar assuntos que vai elevar a vibração das pessoas, em vez de trazer preocupações, né? Não alimentar aquilo, né? É um cuidado que a gente precisa de ter conosco, né? Ok? E tem uma outra coisa, se essa mente no nosso mundo, esse psiquismo planetário, é a soma de todos os nossos psiquismos, de que forma a gente quer entrar nele? De que forma a gente quer atuar nele? Né? Isso não é sobre você
se ausentar da realidade ou nem fantasiar. É sobre onde você quer colocar o foco, porque também sempre existe muita coisa boa acontecendo, né? Isso, E a gente isso. poder somar dessa forma construtiva. Eu acho que o que a gente vem, inclusive, fazer aqui, né? Esse cuidado conosco, porque se nós pensarmos, né, levarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, com muita gratidão pelo que é, e nós escolhemos estar aqui hoje, né? Cada um escolheu estar no planeta do jeito que o planeta se encontra, né? Foi uma escolha nossa, né? E por que que nós escolhemos? Para que mude a vibração do planeta ou para que a gente leve essa vibração ou para que a gente some vibrações densas, né? Porque como o Daniel falou, é o conjunto dos nossos pensamentos que acaba às vezes se materializando, né? Então, que a gente tenha fé em nós mesmos primeiro, né? E fé no ser humano, que todos nós tentemos achar coisas e pensarmos coisas positivas, chegar ao final do dia, agradecer o que de bom teve, né? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa atenção no que está nos faltando. E a gente colocar essa nossa atenção no que nós já temos, né? E que tudo se resolve, né? Não perder a fé de que tudo se resolve, né? Quem Mas mais, gente? é, Hoje o quem mais? pessoal tá tímido. Não, mas tem muita coisa aqui para a gente falar. Alguma palavrinha, algum parágrafo, né? Que vocês leram que, que foram tocados como a nossa leitora, é porque eu tenho. Quem que leu conosco? Larissa. A Foi a Larissa, que Larissa. fica muito. Alguma palavra, né? Ela comentou como as palavras, às vezes, ou situações a movem, né? Que ela não sabe por que ela é tocada, né? Isso é muito bom, né? Ela está deixando realmente viver o que a alma e o corpo estão pedindo, né? Então, quem foi tocado com alguma palavra aqui, o que te deixou reflexivo, né? Eu acho o feedback muito potente, Débora. Ela É, fala coisas muito importantes também. é, muito E, mesmo. e ela fala que o efeito da mente dela que estava adoecida tinha sobre os filhos. A Sofia, ela fala nos cursos também que os maiores beneficiados da nossa prática de Cosmic Power são os nossos descendentes. Claro que nós, primeiramente, recebemos muito, e é lindo a gente perceber que quando a gente se cuida, vai chegar para eles como uma libertação, não é? Netos também. Então, conforme a gente pratica, ela fala aqui, inclusive, o casamento dela, que havia uma transferência, ela tratava o próprio marido como quem demanda a um pai. Ela diz isso aqui. E que havia uma grande tensão no casamento. E a cada curso do Cosmic, a cada prática do Cosmic, ela foi vendo isso se diluindo a um ponto tal que uma filha que tinha um autismo gravíssimo entra num jardim da infância e não tem uma atitude diferente das demais crianças, né? Ela se batia contra móveis e paredes, se machucava demais, e essa inquietação foi sendo expirada, foi sendo saindo com esse sorriso, a mãe se equilibrando, a Uhum. pressão que havia ali, que não é por maldade que nós pais pesamos sobre os nossos filhos. É porque nós também temos essa pressão sobre nós, e estamos emaranhados. Então, quando tem a oportunidade de respirar, sorrir e ir metabolizando 3 vezes ao dia essa carga que está dentro da gente, como uma panelinha de pressão, sabe? A panela de pressão está lá. Aí Uhum. você faz o Cosmic, apertou, faz. Aí ela começa a encher de novo, você faz um novo Cosmic, né? E isso vai ter um efeito nos nossos descendentes, né?
E o mais que, o que eu vejo também que acontece, quando ela se dá conta, né? Essa tomada de consciência da responsabilidade dela, né? O Cosmic faz isso, você expande a sua consciência, você volta a atenção para você e você se dá conta do que você faz para você não ficar de vítima e nem sofrer e você tentar encontrar a solução, né? Então, como essa nossa expiração, inspiração e a meditação nos conduz lá na fonte divina, né? Lá na nossa matriz, onde tudo começou. E ali vem a solução. Você se conecta direto onde você pode encontrar uma solução, né? E aqui a Sophie fala, né? Se respondermos com gratidão, com a respiração e meditação, podemos reescrever e reprogramar de maneira bem consciente nossos genes e nosso destino, que foi exatamente, né, o que ela conseguiu fazer aqui, né? Então, é, é muito maravilhoso, né? E todos nós Sim, temos que ter fé que nós somos capazes. Isso não é só ela, todos nós podemos, né? A fé de que eu cocrio a minha vida, eu criei um problema, o meu sistema criou um problema, e eu tenho a solução, né? Eu consigo achar essa solução, né? Débora, nós colocamos aqui no chat também aquela mensagem que você pediu no início, para que as Hum, pessoas possam compartilhar de forma voluntária os benefícios do Cosmic, que a Sophie está até se abrindo para colocar isso no livro. Você quer comentar com o pessoal? nós vamos reunir, né, num compilado e precisa que as pessoas, né, se voluntariem. Qualquer observação que você já viu em mudança sua com a prática, né? Tanto de estar aqui, de escutar alguma palavra, ou de botar em prática, de estar dentro desse campo, né? O que aconteceu de você estar num campo do Cosmic Power? Porque nós estamos aqui em um campo, né? Um campo de amor, um campo de proteção. Então, o que aconteceu só de estar aqui, ou eu praticando, eu respirando, eu meditando, o que eu observei em mim, né? Uma pequena mudança. A gente não precisa de ter um filho autista para a gente experimentar algo, né? Mas pequenas coisas, como eu mudei meu mundo interno, e aí você então pode, né? Quem às vezes já recebeu imposição de mãos, o que que aconteceu depois de uma imposição de mãos? E aí nesse relatório a gente coloca ali, né? E aí nós vamos então juntar esse compilado e aí mandar para a Dana, que é responsável pelo Cosmic agora. E eles vão poder usar isso em algum livro, ou quem sabe a gente futuramente pode fazer um livro com todos só um livro de feedbacks. Não é gostoso ler um feedback, né? E nós temos a Ana Paula que se prontificou, ela me ajudou a fazer, o Daniela às vezes pode ajudar também, às vezes a pessoa escreve de qualquer maneira, e aí tão pouco às vezes não está tão explícito, pode perguntar como escrever melhor aquilo, né? Não que mude a essência do que aconteceu, mas que às vezes a maneira de descrever, né? Então vai ser muito importante, porque feedback de uma pessoa faz com que outras venham junto e queiram experimentar. Então, não subestimem, né, os benefícios que você está tendo, porque aquilo vai trazer outras pessoas, né? E é uma maneira de ser generoso com o outro, falar o que você já conseguiu, né? Então, ficou aí o formulário, né, Daniela? Ficou. Tá aqui no chat com o link. Eu vou colocar também lá na comunidade, Débora. A gente põe lá, né? E se alguém tiver alguma dúvida, só chamar a gente que a gente fala, né? Se tá com alguma dúvida de como colocar lá, ok? Bom, mas vamos falar mais? Quem mais vai falar? Mais um minutinho? O Ademir quer falar um pouquinho também.
É mais um agradecimento à Débora, a você, Dani, e a todo o pessoal, porque eu estou na nova formação do Pentaxer. Então, a partir de agora, só uma vez por mês eu consigo participar, só uma terça-feira por mês que não tem aula, né, até o final do ano. Então, só consigo voltar no grupo a partir de agora, uma vez por mês. E cresci muito aqui, né? Mesmo aqueles com quem eu não interagi, o sorriso e olhar na telinha e ver, né? Muita gente daqui do grupo de terça-feira estava lá, né, e vem abraçar porque reconhece pela telinha. Então, assim, foi muito crescimento, mesmo com aqueles que a gente não conversa, né? Só o olhar e o sorriso faz completamente uma diferença. Então, deixa meu agradecimento aqui. Ah, a gente que te agradece, né, Daniela, ao Ademir, né? Sempre Vamos. participando muito. Mas, Ademir, nós vamos ficar com a gravação no YouTube, né? Que serve esse aviso aqui para todos. Vocês podem assistir, né? Comentar algo, indicar alguém também para assistirem os vídeos, indicar para que as pessoas venham aqui, né? Porque essa nossa troca aqui é muito rica, né? É. Então, assim, E- vocês vão fazer muita falta, né? Mas nós vamos ter outras pessoas também, né? Que vão vir. Ninguém é substituível, né? Que cada um é único. Mas o campo tem a sua própria sabedoria e vai trazer outras pessoas também, e nós vamos continuar aqui ricos, né? Em crescimento pessoal e um crescimento para todos. Ok? É isso. Ademir, também vou sentir muito sua falta. Agora, venha só uma vez por mês, tá? Por favor. E um curso, ele tem começo, meio e fim, então a gente espera você aqui de volta. Você pode também estar sempre recomendando para seus familiares, clientes e amigos, né? E levando o Cosmic Power com você aí para esse curso, porque é uma sorte da sua turma receber alguém nessa conexão tão viva, né? Muito Olha, obrigada. a primeira aula nesse fim de semana com o Renato, em vários momentos, ele não usou o nome do Cosmic Power, mas ele fez até realmente, num dos momentos, ele fez inclusive a meditação, para que quando a gente abrisse os olhos, a Sofia estava online, né, e fez um exercício com a gente sem que ninguém do curso soubesse, né? Então ele usou muito e reforçou muito a questão da respiração e do Cosmic Power como fazendo parte. Essencial. Que bom, né? E a gente nunca perde uma conexão com alguém, a gente continua sempre conectado, né? Ok? Isso aí. Débora, chegamos no nosso horário. Ô, Daniela, você podia conduzir a meditação hoje, Uhum. ok? Tá bom, então. E vamos. Eu só queria olhar quem está aqui conosco antes, porque eu estou aqui no celular. Eu queria só ver as pessoas, que tá todo mundo caladinho. A Isabela tá caladinha hoje, Tá. hein? É Aparecida, todo mundo, Vilmar, Benilde, o casal 20. Ai, tô vendo. Vou falar o nome de todo mundo aqui, não, é só rostinho querido, né? Ok? Pronto. Então vamos. Tchau.